Deus abençoe, irmãos. Eu creio que mais uma vez nós vamos desfrutar destas bênçãos celestiais. Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Soberano Criador, como mortais, nós carecemos muito de Ti. Precisamos de Tua unção, de Tua inspiração, para que nós, juntamente com Seu povo, sejamos abençoados, porque Tu tens um meio de visitar seu povo, e tu não olha para as grandes coisas, mas sim as pequenas coisas. Tu tens nos visitado com a mensagem do sétimo anjo, e estamos agradecidos por isto, Pai. Dá-nos agora aquele sentimento profundo de ter vida, de estar vivo, de ter Sua palavra, de ter Sua paz no nosso espírito. Dê-nos satisfação de crer no que cremos e de saber que é a maior bênção do mundo crer nesta mensagem, nesta terceira etapa, quando Tu estás manifestando a Sua esposa nos últimos tempos. Aceita nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Mais uma vez a gente tem um título polêmico, mas temos que meditar neste título e você vai ver depois que é uma realidade. Olhando para trás. A advertência do Senhor Jesus foi esta: olhai para a mulher de Ló, porque ela recebeu uma mensagem e ela não obedeceu. Os anjos que estiveram em sua casa avisou para ninguém olhar para trás. Você sai, mas não olhe para trás. Gênesis 19, verso 17. E ao sair, a Bíblia diz que a mulher olhou para trás.
Gênesis 19, verso 26. Então havia um mandamento, o qual ela não conseguiu cumprir aquele mandamento. E quando ela olhou para trás, ela perdeu tudo o que ela tinha para trás. E ela perdeu tudo o que tinha para frente. Porque desobedeceu um mandamento. Isso nós temos em Eva, a nossa primeira mãe, que desobedeceu a Deus e comeu do fruto que foi proibido comer. E ela comeu e depois ainda deu a comer para o seu esposo. E aquilo trouxe morte. Quando Deus diz, faça, você pode fazer sem medo. Mas quando Ele diz, não faça, o melhor que a gente faz é não fazer. Diz, mas eu vou ficar à toa, eu vou ficar parado. Ele diz, não faça. É melhor ficar à toa, de braços cruzados, ficar parado, não fazer, porque Ele disse, não faça. Quando Ele diz crer, o melhor que a gente faz é crer. Você não pode duvidar, porque Ele diz para crer. E se você duvida, você não pode receber nenhuma recompensa, porque você está em desobediência ao mandamento de Deus. Então Deus não pode te abençoar. Então a palavra de Deus, ela é tão fina que não se pode tirar nenhuma vírgula, não se pode acrescentar nenhum acento, não se pode mudar. Deus diz, não coma deste fruto. O diabo chegou lá, deixou a escritura do jeito que estava, deu uma espremidinha para lá e para cá e colocou a palavra no meio. Coma deste fruto. Então ele muda uma coisa para outra. E aquilo trouxe morte, não só para Eva, não só para Adão, mas todo mundo passou a sofrer daquele momento para frente. A árvore morreu, o gado morreu, os peixes morreram, os homens morreram, tudo morreu. No primeiro Adão. Porque o primeiro Adão levou toda a culpa, sendo que foi a mulher a errada. Porque ele levou toda a culpa. Ele não podia ter dado ouvido à mulher. Não podia. E foi por isso que ele tomou toda a culpa sobre ele. Ele deu ouvido à mulher. E Deus então o culpou. A Bíblia diz, em Adão todos morrem. Não diz em Eva. Em Adão todos morrem. Mas em Cristo todos são vivificados. Se não tivéssemos um meio, um retorno, estaríamos perdidos. Mas como nós tivemos um homem terreno que pecou, Deus teve que descer do céu e ser terreno, para provar para nós que existe dentro do ser humano, quando ele pode obedecer, existe dentro dele vitória. Ele pode encontrar muitas coisas difíceis, mas se existe algo de Deus lá dentro, o irmão Branham diz que o que está injetado em nosso sistema é do tamanho de uma unha do sistema de Deus. É uma coisinha muito simples. Injetado no seu sistema, aquilo te muda completamente. Não precisa de tudo. Só uma partícula de Deus.
Foi o que ele fez no Pentecostes. No Pentecostes, Deus é tão grande que ele chegou na igreja e partiu ele mesmo. E deu um pedacinho de fogo para cada um, uma língua de fogo para um, para outro. Ele repartiu a si próprio e com aquilo incendiou a igreja. Na terra era um homem incendiado, Cristo. Quando Cristo foi, veio uma igreja incendiada. Nós deveríamos ser desse jeito, irmãos. Na terra, nesta era, foi um homem incendiado, William Branham. Mas depois que ele partiu, tem que ser uma igreja incendiada, com o poder de Deus, com a palavra de Deus sobre ela. Ela tem que estar incendiada com uma mensagem. Aquela mensagem que incendiou o profeta. Irmão Branham não sabia o que fazer, porque era tamanho poder que vinha sobre ele. E a igreja não pode ficar reclamando. Não é tempo de viver reclamando com tanta coisa. Até quando eu oro, Senhor, me dá poder. Ele diz, não tem mais. Eu já derramei. Você está pedindo por uma coisa que eu já te dei. Não peça não, receba. E a gente vive a maioria do tempo pedindo, me dá, Senhor. Me dá isso, me dá aquilo. E ele diz, não posso nem te dar isso. Irmão Branham chegou ao ponto de dizer, ele não pode nem te salvar. Porque ele já fez. Jesus não pode nem te curar mais. Porque ele já te curou. Você fica ali, Senhor, me cura. Receba o que eu te dei, já te curei faz muito tempo. Eu estou aqui parado de pé na sua presença, esperando você receber. Por que você fica pedindo? Porque clamas. Fale! Sempre é uma lição que Deus dá ao seu povo. Mas a mulher de Ló foi castigada, virou uma estátua de sal, por olhar para trás. E na mensagem de hoje, eu vou te garantir que se você não olhar para trás, você é outra mulher de Ló e outra estátua de sal. Uma tornou estátua de sal por olhar para trás. Agora a igreja, se ela não olhar para trás, ela vai se tornar uma estátua de sal, uma mulher de Ló. Ela vai estar perdendo o presente, o passado e o porvir. Se ela não olhar para trás. Eu sei que as pessoas ficam, meu Deus, isso é loucura. Nós sempre escutamos pregação, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora vem esse pregadorzinho, que já prega tanta coisa diferente, agora essa é mais forte, tem que olhar para trás. Eu sei que tem muitos que estão dizendo, eu quero ver o que ele vai fazer. E eu não vou. Você quer ver? Eu nem quero, eu já vi. Eu já sei o que foi feito. Para onde você está olhando? Olhai para mim, diz o Senhor, Isaías 55, e serei salvo todos os termos da terra. Olhai para mim. Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E agora, para onde eu tenho que olhar? Bom, olhando para Jesus, é o suficiente. Sim, mas eu tenho que saber onde Jesus está e o que Jesus é. Saber que Jesus é filho de Deus, até os demônios sabem. Todo mundo conhece. Jesus é Salvador, todo mundo sabe. Não aceita porque não quer. Jesus é o que mais? Ele é uma coisa tão simples. E eu guardei isso, vai ser uma pregação para muito tempo, repetindo essas coisas para vocês. Ainda bem que eu tenho um povo que tem ouvido que aguenta. Irmão Branham diz, ao nascer do sol 202, o que Cristo é. O que Ele é? Os selos.
olhando para Cristo, olhando para os selos. Espera lá. Mas e aonde estão os selos? Os selos é uma obra futura? Os selos é uma obra presente? Ou os selos é uma obra passada? Se Cristo é os selos, olhe para Ele. E eu estou olhando para frente. E Cristo está chamando a minha atenção. Você olhe para mim. Eu digo, mas eu já aprendi, se eu estou olhando para frente, para te ver, de não, estou aqui atrás. Onde o senhor está? Eu estou aqui nos selos. Mas onde? Onde foi revelado? 1963. Irmãos, nós temos aí pregadores levando o povo a olhar para frente, porque vai vir um grande poder. Eu também creio. Eu também creio que vem um grande poder. Porque o irmão Branham, depois da revelação dos selos, ele profetizou um grande estrondo e um grande poder que desceria para a igreja e que abalaria a nação. O irmão Branham profetizou isso em 65. Então eu creio nisso também. E se eu não estiver sentindo isso agora, qualquer dia eu quero sentir isso. Se esse poder não estiver aqui, eu quero ir onde ele estiver. E eu não quero perdê-lo quando ele vier. Se não for esse, eu quero estar aguardando ele chegar. Porque eu não quero perdê-lo de vista. Não importa para onde eu tenho que olhar. Não, você tem que ficar olhando para frente. Mas agora eu já aprendi outra coisa. Que eu tenho que olhar para trás. Até a minha conversão, a sua conversão, tem que olhar para trás. A conversão. Porque converter é dar meia volta. E quando você dá meia volta, você vai ver a que você está sendo convertido. E converterá os corações dos filhos aos pais. Onde estão os pais? Para frente ou para trás? Estou olhando para trás. Você tem que olhar para lá. E quando eu olho, eu sou convertido. Esta é uma conversão. Olhando para trás, sendo convertido, da era da águia para a era do leão. A era da águia, William Branham, a era do leão, Paulo. Então, como nós aprendemos com o irmão Branham, que a mensagem do sétimo anjo, ela veio completar a meia-lua que faltava, porque o círculo, meio círculo, que é aquela meia-lua, que é a luz do arco-íris, nós tivemos durante 7 eras da igreja. E o arco-íris só dá, meio arco. Ele não dá o arco completo. Mas quando viesse a revelação, nos últimos dias, a mensagem do sétimo anjo ia completar esse arco-íris. Não ia deixar apenas ele ali por perto do trono, mas ele estaria em torno do trono. Nós encontramos isso na cor âmbar, o verde amarelado, que é a cor de Deus. Até a cor de Deus a gente sabe. Irmãos, quem não tem profeta não sabe nada. Mas nós, por termos um profeta, sabemos até a cor de Deus. O profeta diz, você sabe a cor de Deus? É uma cor âmbar. É um verde amarelado. Isso você vê no nascer do sol, a cor de Deus. Você vê a cor de Deus ao pôr do sol. Cada vez que você olha para o céu, você vai ver o sol e você vai ver a cor de Deus, a cor âmbar.
A glória de Deus está aí, por todos os lados. E cada filho de Deus precisa reconhecer esta presença da glória de Deus em torno da sua vida. Se você tem Deus, você tem a cor âmbar, o verde amarelado dentro de você. Você pensa que isso é pouca coisa? Isso guiou o povo de Israel pelo deserto. Isso deu luz para eles. Não precisaram pagar energia. Tinham luz a noite inteira, aquela luz tremenda, grande, clareava todo Israel a noite toda. O povo lá fora, na escuridão, Israel no deserto, com a coluna de fogo. Em cima deles, a luz acesa, a cor âmbar. Essa coluna de fogo na cabeça de William Branham é a cor âmbar. É a cor de Deus. Deus veio para nós até em formato de luz, em formato de cor, para mostrar para nós, se você sente bem com esta coluna de fogo, você deveria sentir melhor ainda em saber que Deus estava apenas dando uma vindicação em cima de uma carne mortal. Mas Deus queria que você reconhecesse Ele muito melhor e muito mais, não apenas na coluna de fogo, mas dentro do homem. Dentro do homem onde Deus estava. Tem hora que eu penso assim, a pessoa fica procurando Deus, eu estou aqui dentro. Tem hora que você parece que tem que gritar para Deus chegar e dizer, não, eu estou aqui, ó. Eu estou tão perto que eu estou dentro de você. É bom saber disso. Agora, Deus não pode estar dentro de todo mundo. Deus vai estar dentro de um povo que tem essa luz, essa cor âmbar. Dentro de um povo que sabe o que já aconteceu. E o que está acontecendo hoje é o ministério da noiva. Porque o do profeta foi terminado. Ele realizou seu ministério. Mas viria o tempo em que a noiva profetizaria, depois de comer esse livro revelado, ela sairia profetizando a reis, nações, línguas e povos. Essa é uma mensagem que não é para ficar engavetada. É a maior mensagem que tem no mundo. É uma mensagem de juízo, na verdade, depois que a porta se fechou. É uma mensagem tremenda. Porque foi depois da porta fechada. Foi quando William Branham veio e pregou almas encarceradas hoje. Já estava encarcerada que não tinha jeito de sair mais. E almas encarceradas hoje é mulheres de batom, de esmalte, de sobrancelha tirada, de salto alto, de roupinha sumária. Alma encarcerada. Você sabe o que é uma alma encarcerada? Você não tira ela daquela prisão. Você pode pregar para ela a vida inteira. Talvez a esposa seja uma alma encarcerada, o marido seja uma alma encarcerada que não sabe amar, dedicar sua vida à esposa. É uma alma encarcerada. Talvez o filho, a filha, é uma alma encarcerada, mas nós não queremos que isto aconteça. O próprio irmão Branham não queria, ao ponto de dizer para Deus, Senhor, permita que eu esteja enganado. Que não é assim, Senhor. Porque eu tenho filhos que estão fora, eles não estão dentro ainda. Permita que eu esteja enganado. Agora, depois de tudo isso, todas essas mensagens, o que nós esperamos mais? Haverá um grande poder, a igreja fica sempre na expectativa, e cada dia que passa ela mais mundaniza, porque ela está esperando algo que é passado, algo que está para trás, e que ela precisa mexer. Lá naqueles barris que Deus falou para William Branham, armazena alimento.
Não sou eu que tenho alimento, não. A questão é que eu estou conseguindo voltar a 63 e dar uma mexida no barril. E de vez em quando que eu dou uma mexida, mas lá em 63 o alimento está estragado. Ele não, aquele barril não estraga. Aquele barril é da terceira etapa. Terceira etapa é terceiro compartimento, é lugar da glória da Shekinah, é lugar da presença contínua de Deus. Não estraga o alimento e eu estou, de vez em quando, meto a mão lá e tiro um punhado de maná. Irmão Brena disse que era isso que o sacerdote fazia. A primeira coisa que ele fazia era meter a mão naquela bacia, tirar um punhado de maná e comer. Porque ele saberia o sabor daquele maná e depois ele saía lá fora, profetizando, pregando para aquele povo, mas ele comeu do maná. Ele diz, meus irmãos, vocês comeram esse maná aí fora, mas vocês não sabem o sabor que tem o maná da panela dourada. Que só o sumo sacerdote pode comer, e uma vez por ano ele entra lá, e o profeta diz, ele metia a mão naquela panela e tirava uma mãozada de maná e comia. Sabia o sabor que tinha aquilo. Podia dizer, mas faz 10 anos que ele está lá dentro. Irmãos, mas vocês precisam saber que sabor que ele tem. Alguém diz, mas esse que caiu agora é melhor. De não, agora é aquele lá de trás, porque foi guardado na arca. Irmãos, vocês têm que voltar lá. Voltar lá e meter a mão na panela dourada. Sabe por quê? Porque aquilo foi rasgado. No Velho Testamento era só o sumo sacerdote uma vez por ano que podia entrar lá. Jesus chegou, morreu e disse, eu vou abrir caminho porque eu não quero saber de um homem só entrar lá. Agora eu quero minha igreja toda entrando e comendo. Aleluia! A igreja tem que entrar e comer desse maná. E a Bíblia diz que quando ele expirou no Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso indicava que não foi mão de homem, porque mão de homem rasgaria o véu de baixo para cima. Mas aquilo era a mão do Todo-Poderoso, que rasgou o véu de alto a baixo e diz, entra agora, Pedro, e coma. Entra agora, Maria Madalena, e coma. Samaritana, entra e coma. Ladrão da direita, entra e coma. Aleluia. Como isso é bom. Aleluia. Mas eu tenho muita coisa para ler. Eu tenho que ler um pouco para mostrar para vocês, porque eu falar para vocês olhar para trás, vocês dizem, o que esse homem está arrumando? Mas se eu falar de um homem que vocês creem, vocês dizem, mas que coisa! E é verdade, é. Porque se ficar só nas minhas palavras não vai adiantar. Deus falou através de um homem. Vamos começar aqui. Primeira, segunda e terceira puxada. Você vai encontrar isso de Senhores, é esse o tempo, parágrafo 340 ao 342. Eu vou ler o 342 só porque ele tem, resumindo as 3 etapas aqui. Note, o primeiro, pequeno voo, a mão. O segundo foi maior, mais branco, eram pássaros, pombas. Pombas pequenas, depois pombas maiores. O Espírito Santo revelando os segredos do coração. Então, o primeiro foi cura divina, vocês notem aquilo ali. Depois o segundo já foi o discernimento, revelando os segredos dos corações. O terceiro voo foram anjos. Não aves, anjos. E esse é o tempo do fim. Quando vieram estes anjos, aí é o tempo do fim. E nós sabemos que esses anjos, eles já vieram. Então eu tenho que olhar para trás para ver onde ele veio. Eu não posso ficar olhando para frente, eu tenho que olhar para trás e ver onde estes anjos vieram. Amém? Vocês conhecem muito bem onde esses anjos vieram. Está no parágrafo 147, qual é a atração sobre a montanha. Irmão, se nós ficarmos só nesses parágrafos, nós fazemos mensagem, parece que o ano inteiro. De vez em quando tem uma mensagem ali dentro daquele parágrafo.
É maná que sai ali mesmo, sempre. Você vai e come, tem mais. Vai e come, tem mais. Nunca fica a falha que você comeu. Já está reposta aquilo ali. Deus repõe aquilo na hora. Olha aqui. Até ao quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. E agora exatamente no Monte Pôr do Sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? Quando fala a luz do pôr do sol, você já sabe, é no tempo do irmão Branham. Então, você tem que olhar para trás para ver isso. Não está esperando uma coisa lá para frente? O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca. Quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1. Veio a deidade suprema, a suprema autoridade. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram a sua peruca. A terceira etapa foram anjos. E aqui estão os anjos da terceira etapa, formava a peruca de juiz do Senhor. A peruca de juiz. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? O que aconteceu? Então o que é isso? Olhando para trás. Quando foi que o irmão Branham pregou com a atração sobre a montanha? Em 65. Quando foi que aconteceu dos anjos virem sobre o Monte Pôr do Sol? Em 28 de fevereiro de 1963. No tempo do irmão Branham, ele já estava olhando para trás. Olhando para aquele dia. Isto é muito bom. O que aconteceu? Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Irmãos, Deus não vai cumprir. Deus cumpriu. Todo esse barulho, ele diz, é Deus cumprindo sua palavra prometida toda vez. Isso é coisa que já aconteceu. Já cumpriu. Observe. Apocalipse 10, de 1 ao 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, ele tocou ou não tocou a trombeta? Amém? Então, se ele tocou a trombeta, o segredo de Deus já cumpriu. Você tem que olhar para trás para ver quando foi que o segredo de Deus cumpriu. Foi quando o sétimo anjo tocou. Irmão Branham não vai vir para tocar a trombeta. Irmão Branham já tocou a trombeta do sétimo anjo, já é coisa passada. Já está lá atrás. Eu tenho que olhar para trás e ver isto. Meter a mão naquele maná lá de 63, começar em Deus escondido e revelado em simplicidade e meter a mão e tomar e comer uma bocada daquilo. Daqui a pouco a igreja é abençoada. O problema das igrejas não está sendo abençoada é porque os pastores não encontraram o lugar onde está o maná escondido. E se o pastor não encontra, ele não come. E se ele não come, ele não sabe nem onde levar a igreja. Porque ele não encontrou nem para ele. Mas quando o pastor encontra, olha, se o pastor não encontrar, o membro encontrar, o membro vai entrar lá e vai comer até. Aí depois o pastor vai ficar falando, olha, você quer saber mais do que eu? O problema é que eu achei a fonte. Pastor, eu encontrei a panela. Mas não é de fuxico, não. A panela de maná, que está escondido dos sábios e entendidos, escondido de quem diz que é ministério. Está escondido, mas é revelado aos pequeninos que só tem o ministério de ouvir. Talvez não tenha o ministério de pregar, mas tem o ministério de ouvir, e aquilo está revelado para eles. Eles chegam lá e comem da panela. Come esse maná. Amém. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem fosse
revelado. 149, com a atração sobre a montanha. E levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e maravilhas, tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. As pessoas continuam em dúvidas. E, como sempre, a igreja está simplesmente confusa. Você encontra as pessoas assim, elas estão confusas. Elas creem no irmão Branham, mas estão confusas. Elas creem no irmão Branham, mas dizem, ele vai voltar para revelar o sétimo selo, os 7 trovões. Às vezes está confusa. A igreja está confusa. A igreja diz, ele revelou os 7 selos, só que ele não saiu do trono. A igreja está confusa. Você vai encontrar uma turma de gente confusa. 150 com a atração sobre a montanha. E toda a ciência, através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais. É questão de noticiário. Mas sabe alguma coisa? Não sabe nada. O que é aquela nuvem de 48 quilômetros? Formando um círculo no céu. O que é aquilo? Não sabemos. Mas é fácil. Aconteceu em cima do Monte Pôr do Sol. A ciência não sabe. Cientistas descobriram o que é. Não sabemos o que é. Não precisa perguntar a cientistas, eles não sabem. Chama o Branham. Você conheceu aquele lá de Kentucky, Jeffersonville, Indiana? Chama ele vai te falar o que foi aquilo ali, que acontecimento é aquilo, porque ele estava lá. Ele fazia parte da nuvem. Ele estava lá em cima da nuvem. Ele foi arrebatado naquela nuvem. Acho que eu esqueci o 7º selo ali. Mas ele foi arrebatado naquela nuvem. Escuta, lá atrás no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste. Onde estávamos de pé, flutuando acima da terra, flutuando em direção oeste. Mostrando que o tempo havia terminado. Olhando para trás. Irmão Branham, em 65, estava olhando para 63. Foi ali que ele disse. Irmão Branham pregou que o tempo havia terminado em 63 e que o tempo tinha que terminar para poder revelar os selos. A era tinha que terminar, o tempo tinha que terminar, o cordeiro tinha que sair do trono, o mediador parava com a mediação, o último eleito tinha que entrar. Mas depois perguntaram para ele sobre o tempo, ele diz, não. Irmão Branham mesmo diz, coisas faladas sob a inspiração, quem fala sobre a inspiração não sabe nem o que está falando. Sob a inspiração, não sob conhecimentos, sob a inspiração. E se você notar, todos os selos foi sob inspiração. Deus escondido e revelado em simplicidade até o 7º selo, e o resumo do 7º selo que ficou escrito no final do 7º selo, é o suficiente para podermos entender isto. O próprio irmão Branham veio mostrar agora em 64, 65, mostrando que o tempo havia terminado. Quer dizer, você tem que olhar para trás, tem que olhar para quando os selos foram revelados, para ver que o tempo havia terminado. Amém? Aleluia. Eu estava de pé ali e deixou de soar a explosão. E eu estava olhando assim para o ocidente, e eles chegaram, falando dos anjos, que é a terceira etapa. E eles chegaram e me arrebataram ao ar. Eu fico pensando que é uma coisa impressionante das pessoas não verem a terceira etapa. O irmão Branham está contando o que aconteceu na terceira etapa. Os anjos me pegaram, chegaram e me arrebataram ao ar. E então eu estava fora de mim.
O anjo que me parecia ser tão extraordinário estava à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Irmão Branham é o anjo dessa constelação. Ele não está fora da constelação. Ele não é o oitavo. Porque ali estavam mostrando 7 anjos espirituais e o irmão Branham estava ali também. Mas ele era o único anjo vivo, que todos os demais tinham partido. Ele era o mistério do dia. Que as pessoas precisavam ver, porque ele revelou o que foi Lutero, revelou o que foi Paulo, revelou o que foram os mensageiros, o que foi Wesley. Mas é você que tem que ter luz para saber o que ele foi. Elias, 7º anjo, filho do homem, abrindo a palavra para nós, sendo arrebatado no ar, juntamente com aqueles anjos. Estados Unidos fotografou, mas não sabia o que era. E um que morava nos Estados Unidos estava lá em cima. Tinha um testemunho lá em cima, daquela nuvem tão grande, 48 quilômetros de extensão. Era Deus mostrando que o tempo havia terminado. Então eu não tenho que falar, o tempo vai terminar, eu tenho que olhar para trás. O tempo que vai terminar, este é o tempo do mundo, que vai terminar lá em Novos Céus e Nova Terra. Porque com Novos Céus e Nova Terra não precisa mais tempo. O tempo vai até o milênio, mas é o tempo do mundo. Mas o tempo dos gentios, o tempo que termina é o tempo das eras. Apocalipse 10 fala, o anjo levanta a sua mão ao céu e diz, acabou o tempo, é o tempo das eras, é o tempo dos gentios, terminou o tempo. Quando? Quando soou os 7 trovões. Ali termina o tempo, então o 7º anjo revelou aquilo. O que eram aqueles trovões? Ele diz, cada selo foi um trovão. Não adianta inventar mais nada, gente. Foi o William Branham quem diz, cada selo foi um trovão. Agora o 7º selo estava ali em carne. Era o trovão do momento. O homem estava lá em cima no mato. Olha, vinha uma explosão, cortava a copa das árvores, tudo. Isso é porque Deus estava manifestado no homem. Irmão Branham tinha que advertir, abaixem! A hora que vocês ouvirem, abaixem! Ele sabia que o poder de Deus veio cortando a copa das árvores. Uma coisa tremenda, era porque Deus estava manifestando seu poder em carne, na terra, naquele tempo. E depois nós, desprezíveis aqui, não podemos olhar para lá e dizer, Deus já fez isso. Eu não espero em mais nenhum homem, eu não espero em mais nenhum profeta, porque não tem para os gentios, só tem para os judeus. Eu não espero em nenhum pastor. Eu não espero em nenhum apóstolo, eu não espero em nenhum mestre. Eu tenho que olhar para o tempo do profeta e ver que isso já aconteceu. É o assim diz o Senhor, em 1963. O tempo dos gentios acabou. Aí eles dizem, mas o que você está fazendo aqui? Esse é o período do silêncio. Esse é o período dos 7 dias dentro da arca. E que eu preguei esses dias, eles podiam dizer, vocês viram Noé? Não. Já faz 3 dias que ele não vem aqui na padaria. Vamos fazer um papelzinho, simplesmente um drama do Noé. Ele estava ali entre o povo, ele queria que o povo se salvasse. Ele se misturava com o povo. E o povo casando e divorciando, e Noé pregando. Tem uma arca lá em cima do monte. Deixa essa vida profana e suja. Aceita Deus, vamos para lá. Vai cair chuva do céu. Eles riam, chuva? Você já viu chuva? Você sabe o que é isso? Não. O velho está louco. Mas era a mensagem do momento. Era a loucura que Deus estava. Quando caiu os primeiros pingos sobre a terra e sobre a casa deles. O que é isso? Nunca caiu nada do céu assim. Saiu lá fora, é pingo d'água. Aquele velho estava certo. Era tarde. Era tarde, por isso eu preguei, a porta está fechada.
Era tarde. Você tem que saber, almas encarceradas hoje, é porque elas não vão se libertar, mas tem que ter um testemunho, uma pregação para elas. Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, e nós temos que pregar para esses espíritos em prisão, essas almas aprisionadas sobre a terra. Jesus teve que morrer e ir ao inferno pregar para elas, mas nós não. Nós temos que pregar para elas em cima da terra, aqui mesmo, vivo. William Branham pregou e disse que estava dentro da loja e era um inferno. Foi o que ele tinha visto há 40 anos atrás, era aquele inferno. Estava ali, mulher de cabeça grande, cheia de laque no cabelo, aquela coisa toda estupenda, aqueles óculos de gato, mostrando aquele olhão de gato, né? Eu sempre gosto de parecer gato. Nunca parece leão, só gato. E o irmão Branham viu tudo isso e disse, estava no inferno esse tipo de gente. Mas depois a pregação não tira as pessoas de lá, irmão. Não tira. Gente, é o eleito no meio de toda essa podridão, o eleito escuta a mensagem, ele entende. Diz, essa voz está dando certo com a minha natureza. Eu conheço essa voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ela diz, eu conheço essa voz, o eleito, mas os outros não. O que é isso? Isso é falso. Porque eles não são dessa voz, eles não entendem a voz de Deus. Eles não são ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E olha, tem uma coisa. Se as ovelhas ouvem a voz dele, quando ele é ovelha, então as ovelhas agora transformou em leão, porque ele é leão. Tem que ouvir a voz dele. O leão rugiu. Amém, amém? Aleluia. Mas eu gosto dessas coisas. O anjo, que me parecia ser tão extraordinário, estava à minha esquerda, onde eu entrei na constelação. Porém, contando da esquerda para a direita, ele haveria sido o sétimo anjo. Haveria sido o sétimo anjo. Olhando para trás. Irmão Branham já está mostrando. Irmãos, ele teve todos esses acontecimentos, 28 de fevereiro, e logo em março, 17 de março, ele começou a pregar os selos, abrir essas coisas para nós. Ele estava contando coisas que ele tinha visto há pouco tempo atrás. Será que não dá para nós estremecermos e ver que essas coisas já foram cumpridas? Foram acontecidas já? Mais alguma coisa? Vamos ver mais duas? Meu Deus, eu tenho 3 aqui ainda? Duas coisas apenas. Vamos ver agora os ungidos dos últimos dias. Tudo conhecido, olha para vocês verem. Tudo conhecido, olhando para trás. Se você não olhar agora, você está perdido. A mulher de Ló olhou e se perdeu. Agora, se você não olhar, você se perde. Atrás do véu, no Velho Testamento, quem entrasse além do sumo sacerdote morria. Mas no Novo Testamento, quem não entra morre. No mesmo lugar. É o mesmo lugar. Não podia entrar porque era cerrado. Era limitada a um homem, ao sumo sacerdote. Mas Jesus veio e rasgou o véu, tirou o limite, pois todo mundo que quiser pode entrar e comer. Tem maná com fartura. Se você entrar ali, você é um crente seco, vai reverdecer. Um crente sem perfume, vai cheirar. Entra ali. Você não está bem para alimentar? Ali tem maná. Você vai comer e vai sentir bem. Maná de vida. Isso é a terceira etapa, que dá vida para a igreja. Dá vida para o crente. Olha, se isso não der vida, eu não sei mais o que vai dar. Mas sempre eu fico na expectativa, Senhor, se tiver mais alguma coisa ainda dentro das mensagens que eu não conheço, Senhor, me ajuda, porque eu quero estas coisas. Eu quero isso. Glória a Deus. Olha aqui, tudo conhecido para vocês. Vamos ver se tem que olhar para trás ou não. Os ungidos dos últimos dias, 374. Bom, gente, essa mensagem aqui, 374, é das primeiras mensagens de Goiânia. Se vocês pegarem a mensagem dos Estados Unidos, é 262. O que eu vou ler aqui agora.
Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profeta. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O vem. Você entendeu o que é? O que é a terceira etapa, irmão Brana? O que é a terceira etapa desses anjos que vieram naquele dia 28 de fevereiro de 63? Que depois o irmão pregou a mensagem de 17, acho que é 24 de março de 63. O que é isso? E recorde que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Foi. Olha para trás. Você tem que olhar para trás. Se você quiser saber de alguma coisa, olhe para trás. Olhe para 63. Para você saber de alguma coisa. Antes de William Branham estar na terra, todo mundo tinha que olhar para frente. Deus vai mandar um profeta. O Elias vai chegar, vai converter os corações dos filhos aos pais. Deus vai mandar o ministério do Filho do Homem. Deus vai mandar o 7º anjo mensageiro da era de Laodiceia. Irmãos, mas isso tudo é passado. Deus já fez, Deus já mandou. O homem já pregou, realizou o que tinha que realizar. Então, isso daqui deve estremecer o crente. Coisa que ele fica esperando para frente já está para trás. Coisa que ele está esperando Deus fazer, Deus fala, eu já fiz, olha para cá. Aí você está muito bem ensinado pela igreja tradicional, olhar para frente, olha para frente, irmão. Olha para frente, para Jesus. É que Jesus agora já ficou lá atrás, porque ele saiu das eras. Ele saiu das eras e ele é os selos. E ele não é os selos misteriosos. Cristo, o mistério de Deus revelado. Então Cristo é os selos revelados. É isso que é Cristo. Então você olha para lá e veja o que foi que Cristo fez. A obra que ele fez. Porque o que ele fez no Calvário, nós tínhamos que olhar para o Calvário, para ser salvo. Agora, ele já veio na terra outra vez, num homem chamado William Branham, e nós temos que olhar para quando Deus esteve na terra mais recente. Você pensa que você diz assim, Senhor, eu estou olhando lá para o Calvário, e é maravilhoso o Calvário, diz, mas por que você está ignorando a revelação dos selos? Você está olhando lá atrás, quando eu estou atrás, mas só um pouquinho aí, 40 anos atrás. Olha, volta um pouquinho, só 40 anos, e você vai me ver personificado outra vez em um homem. Olha um pouquinho para trás, poucos anos atrás. Amém. Eu creio nisso. Tem mais algum minuto aí para mim, irmão? Você é um irmão quebra-galho? Amém? Também eu já estou terminando aqui. Agora, essa daqui completa. A festa das trombetas, pregada em 64, parágrafo 127, parte B do parágrafo. Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto, esta é a completa revelação de Jesus Cristo. Não pode aumentar nem diminuir. E os 7 selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era. E estava suposto a abri-lo no último dia. Presta atenção. Na era de Laodiceia, no fim do tempo. Se nós parássemos aqui, tudo bem. Então, estava suposto a abri-lo. Muito bem, mas vamos ver se abriu. Graças a Deus, aquilo termina a mensagem para a igreja. Aquilo termina isto. Quando olharem para trás e virem o que tem acontecido e virem para onde tudo isto foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. Quando olhares para trás. Ele estava falando, depois que foi revelado os selos, ele estava dando uma noção para nós, que nós tínhamos que olhar ainda para trás. Olhar para trás onde foi revelado os selos. E ver para onde Deus levou a igreja. Até que posição que Deus colocou a igreja.
A igreja está acima de tudo hoje, quando ela tem a palavra do momento e ela consegue olhar para trás. Vou repetir para me terminar. Graças a Deus. Aquilo termina a mensagem para a igreja. O quê? Os selos revelados. Não pode aumentar nem diminuir. Aquilo termina isso quando olharem para trás e virem. Tem gente que olha para trás, mas não vê nada. Eles olham para trás, eles lêem os selos. Irmão, se alguém não der um toquinho na gente, aí não vê. Mas depois que dá um toquinho, pode deixar que você vai caminhando sozinho. É tremendo isso. Se der um toquezinho em você, o cordeiro saiu do trono, o tempo terminou, a era acabou, o cordeiro revelou os selos durante as eras, abriu os selos durante as eras para poder revelar no período de leão. Ele abriu lá, mas diz o profeta, eles não entenderam. Quando foi revelado? Nos dias de Apocalipse 10, quando a voz foi de leão e não de cordeiro. É isso que o povo tem que entender. Então, olhando para trás, olhe para trás e veja que os selos disseram. Olhe para trás e veja que o irmão Branham diz que a era terminou. Que o último eleito tinha que entrar para o cordeiro sair do trono. E ele diz, quando isso acontecer, quando o último eleito entrar, então a coisa termina. Porque aí o cordeiro sai e pode revelar. Que o cordeiro sai do trono, que ele não pode sair do trono enquanto o último eleito estiver lá ainda. E o último eleito era o William Branham. Ele estava lá. A hora que ele entrou, é a hora da revelação. Foi a hora que cumpriu o Apocalipse 10. Quem sabe amanhã cedo eu falo sobre isso. É a hora que cumpriu o Apocalipse 10. Foi a hora que o último eleito, o último anjo, o último profeta aos gentios, quando ele entrou, então o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, que é a Bíblia Sagrada, aqui dentro que está os mistérios, aqui dentro que está meu nome, o seu. Você pode ver que você está entendendo o que eu estou pregando, é porque seu nome está aqui no livro da vida. E sabe por que você está entendendo? Porque foi revelado e o seu nome está aqui. E sabe por que você não está entendendo? É porque foi revelado e o seu nome não foi encontrado aqui. Foi revelado, mas seu nome não foi encontrado. Você diz, mas eu não vejo que o cordeiro saiu do trono. Eu não vejo isso. É porque o seu nome não está ali. Se o seu nome está ali, o livro foi aberto. E se o livro foi aberto, eu vi o cordeiro sair do trono. Eu vi a era terminar, o cordeiro saiu do trono. Eu vi que ele transformou de cordeiro para leão. Eu vi. Olhando para trás. Tem que olhar para quando isso aconteceu. Aconteceu em 1963. Senhor Jesus, te damos graças por poder olhar um pouquinho para trás, porque não é olhar para trás para o mundo, não é olhar para Sodoma e Gomorra, não, é olhar para trás para ver os mistérios onde foram revelados, onde aqueles segredos foram revelados e onde eles estão. Cadê os barris? Deixe-me voltar lá, tomar um bocado desta revelação, comer e passar para o meu povo, passar para a igreja. Ajuda, Pai, cada ministro, cada obreiro, a ir ali e comer um bocado deste maná. E depois falar para a igreja de uma forma inspirada, dirigida pelo Espírito Santo. Faça isto por nós, ó Deus, faça isso por esta igreja. Eu não posso fazer nada mais do que explicar um pouquinho que eu sei, Senhor. Dar um pouquinho que eu sei que eu tenho comido e tem sido muito saboroso. E eu quero dar para eles. Ajuda esse povo, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, que a sua ajuda, o Senhor está dizendo para mim, Osmar, ela está aí, essa pregação, é a palavra, é os selos revelados, é a terceira etapa, é o final do meu ministério na terra com gentios. Aleluia! Oh Deus, muito obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.